E por que que os pastores estão tendo esgotamento, agitação, preocupação? Por que que eles estão perdendo as forças? Os pastores, o segredo entre a gente não tem coragem de admitir, mas os pastores estão cada vez mais abandonando a adoração para se dedicar à missão. Porque os pastores, consciente ou inconscientemente, estão alimentando a idolatria da missão no sentido do trabalho que eles produzem para terem proeminência, para se tornarem celebridades, pastores reconhecidos. Eu estou ficando muito assustado. Por quê? Porque os pastores estão perdendo, a começar da minha geração, o entendimento de que tudo deve começar na adoração. A adoração é o antídoto para corrigir o ativismo religioso. Primeiramente, boa noite, né? A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É maravilhoso quando a gente pode ter descanso para a nossa alma proveniente da palavra de Deus, não é verdade? Nós não cremos num Deus soberano da boca para fora. Nós não cremos na soberania, no controle absoluto de Deus apenas como algo teórico. Nós cremos que isso é uma realidade. Então, nos momentos fáceis da vida e nos momentos difíceis, como é bom sabermos que todas as coisas sob a terra, na terra e nos mais altos céus estão completamente subordinadas ao querer de Deus. Então isso traz descanso para o nosso coração. E ao mesmo tempo nós servimos ao Deus que é soberano e ao mesmo tempo é o Todo-Poderoso. Não existe impossíveis para Deus. A palavra milagre é uma palavra da dimensão humana, da dimensão dos nossos dias. Para Deus, estalar os dedos ou operar uma cura miraculosa é quase a mesma coisa. É um pouquinho menos ou um pouquinho mais de atuação da sua força. Então, como é bom nós crermos num Deus que continua a agir operando milagres. Nós não cremos em posturas triunfalistas. Nós não determinamos nada para Deus. Nós não reivindicamos nada para Deus. Porque nós não temos nenhum tipo de competência, nenhum tipo de capacidade de fazer isso. Nós humildemente nos aproximamos do Senhor e pedimos: Senhor, se o teu nome vai ser exaltado, Senhor, se a vida beneficiada pela sua ação vai ser ainda mais fortalecida na sua presença, Senhor, se um testemunho impactante de Jesus Cristo vai ser dado através de uma atuação miraculosa, nós pedimos ao Senhor que haja. E como é bom perceber que Deus age pelos meios ordinários, pelos meios comuns. E esses dias eu e minha família, a gente tem podido observar de uma maneira ainda mais bela as vocações na área de saúde, enfermeiros, médicos, como Deus os capacita com conhecimento, com instrumentalidade, para serem agentes nas mãos de Deus, quer eles reconheçam ou não, para que a vontade de Deus se manifeste. E ao mesmo tempo nós cremos que Deus muitas vezes age extraordinariamente. Deus vai além das leis que Ele criou e que Ele domina. Ele pode tocar e pode curar. Nossa oração como família tem sido essa. E hoje pela manhã, o estado de saúde do meu pai era grave com piora. Agora à noite o quadro de saúde é grave, com pequena melhora. É o agir de Deus. Deus é quem faz. Então quero agradecer à igreja em meu nome, em nome de minha família. Nós tratamos a questão pastoral na igreja com impessoalidade. O pastor é um dentre os iguais. Ele não é mais importante, menos importante, o foco não é a família dele, nada disso. Mas o pastor também é gente, o pastor não é super-herói. Eu acredito que o pastor é o maior dos pecadores da igreja, para mostrar que se alguma coisa acontece, acontece pela graça e pelo poder de Deus, que tem condição inclusive de usar a vida desse pastor. E antes de você falar, mas que absurdo é isso? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: porque Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Claro, Paulo falou isso há 20 séculos atrás, porque ele ainda não tinha me conhecido. Na eternidade eu vou me apresentar para ele, mas para mostrar o seguinte: Deus é quem faz, e nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Então obrigado pelo carinho comigo, com minha mãe, com minha família, obrigado pelas orações. E a gente precisa continuar orando para que a vontade de Deus se manifeste. E se a vontade de Deus for curar o meu pai, que isso aconteça para o louvor do Senhor. Nós cremos que Ele tem poder para fazer isso. Então, obrigado e estender o agradecimento também ao conselho da igreja,
que se movimentou de ontem à noite e hoje de manhã, para que a gente tivesse o cuidado e a administração das coisas da igreja, tá bom? Então, obrigado pelo carinho, foi por isso que eu cheguei agora, eu acabei de chegar do hospital com minha mãe, e que Deus abençoe. Só que a gente não está aqui só para isso, a gente está aqui para ser alimentado na palavra de Deus, não é verdade? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Se você está nos visitando, se hoje é a primeira vez sua conosco, uma alegria te receber. Você está percebendo que todos os textos bíblicos são projetados para que você possa acompanhar conosco, ok? Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Hoje nós teremos a nossa quarta mensagem nessa série de mensagens bíblicas, a primeira série do nosso ano, cuja nossa intenção é entender de maneira mais aprofundada o tema do nosso ano enquanto igreja. Lembrando, o tema do ano não significa que no ano a gente apenas vai pensar nessa estrutura bíblica e esquecendo as demais, não. Significa que nós entendemos que Deus está nos chamando para termos mais ênfase, para entendermos e para vivermos ainda mais essa realidade. Então, no ano de 2020, nós queremos entender e viver o discipulado cristão, porque nós entendemos que o discipulado é o caminho, o discipulado é a estrutura estabelecida por Deus para ser a orientação da igreja nesse mundo. E para isso, na primeira mensagem nós falamos a partir do texto de João, capítulo 4. Nós percebemos na mulher samaritana a estrutura de um verdadeiro discípulo, de uma verdadeira discípula de Jesus. Existe a conjugação de dois elementos gloriosos. O primeiro elemento é a identidade cristã. Quem nós nos tornamos em Jesus? Nos tornamos adoradores de Jesus, nos tornamos seguidores, discípulos de Jesus Cristo. Essa é a identidade cristã. A identidade cristã nos projeta necessária e maravilhosamente para o segundo elemento. Se a identidade cristã nos diz quem nós nos tornamos em Jesus, pela graça de Jesus que nos alcança, a vocação cristã, o segundo elemento, nos mostra o que nós passamos a fazer nessa vida como resposta ao amor, à graça de Jesus que nos alcançou. Portanto, se a identidade cristã diz respeito à adoração, sermos discípulos de Jesus, a vocação cristã nos diz respeito à missão, ou seja, o que nós fazemos nesse mundo, enquanto o Senhor Jesus não volta, por amor a Ele. Na segunda mensagem, nós observamos o texto de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34, até o capítulo 9, versículo 1, e nós percebemos o que significa de fato ser discípulo. Não é ter uma afinidade por Jesus, não é simplesmente achar Jesus alguém proeminente, emblemático, mas entender que seguir a Jesus é uma decisão radical, ou seja, é uma decisão que vai na raiz, na essência da nossa vida. O texto diz, quem quer vir após mim, que é uma expressão idiomática que diz, quem quer ser meu discípulo, deve negar-se a si mesmo, deve tomar a sua cruz, e aí sim deve me seguir, deve caminhar no caminho do discipulado. Portanto, nós percebemos que ser discípulo não é falar da boca para fora, mas ser discípulo significa deixar a sua vida ser completamente moldada e estruturada pela vontade perfeita e tão maravilhosa de Deus. Na semana passada, nós voltamos na primeira mensagem e começamos a perceber que existe muitas vezes um equívoco na nossa vida, aquilo que nós chamamos de adoração infrutífera. Nós observamos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 11, onde nós percebemos os discípulos adorando, admirados, maravilhados com a ascensão de Jesus, e Deus envia 2 anjos para cutucá-los, no bom sentido do termo, para dizer o seguinte, olha, por que vocês estão como postes, parados, apenas adorando, admirados? Esse Jesus que vocês estão vendo ascender aos céus de maneira gloriosa, Ele vai voltar da mesma forma, de maneira gloriosa, para consumar o seu reino para sempre. E entre a ascensão de Jesus e a volta de Jesus, qual é a missão deixada por Deus para a igreja? Receber do alto a capacitação para realizar a vocação cristã, a missão, receber o Espírito Santo, e assim ir por todo o mundo, fazendo discípulos de Jesus, cumprindo a vocação cristã, de todas as nações. Percebemos que adoração sem missão
não é vida consistente de discipulado. Mas o outro lado da moeda muitas vezes acontece. E nós vamos perceber nessa noite, com base nesse texto, que da mesma forma que a adoração sem missão é uma vida aleijada, uma vida terrivelmente prejudicada no discipulado cristão, nós vamos perceber que vocação, que missão, sem identidade, sem adoração, também é um erro que tem tomado o coração de muitos que acreditam ser seguidores, discípulos de Jesus. Com base então nesse resumo da nossa série até aqui, até para situar aqueles que nos visitam nessa noite, para entender que caminho que nós estamos trilhando nesses domingos, nós vamos ver nesse texto da palavra justamente isso, a correção que o discipulado traz para o ativismo religioso. Portanto, a mensagem dessa noite vai nos ensinar sobre isso, o discipulado corrigindo o ativismo religioso. Assim, acompanhem comigo, por favor, Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Na semana passada nós começamos a nossa mensagem dizendo que o discipulado é como uma moeda. Assim como não existe moeda sem dois lados, sem duas faces, onde uma face é a adoração, ser discípulo, e a outra face é a vocação, fazer discípulos, da mesma forma hoje a gente pode dizer que o discipulado é como a estrutura tão fantástica de um avião. Mas a gente precisa entender que basicamente o avião é um meio de locomoção que se utiliza de duas asas para promover esse deslocamento, para cumprir a sua função enquanto meio de transporte. Você já viu um avião com uma asa só? Parece um absurdo. Você entraria num avião com uma única asa para fazer um deslocamento? É claro que não. Essas coisas parecem muito óbvias, não é verdade? Elas parecem assim, tão claras. Mas às vezes a vida de muitos que se dizem discípulos de Jesus, e talvez verdadeiramente sejam, só não conseguem perceber o equívoco, o erro que precisa ser corrigido em suas vidas. A vida de muitos discípulos de Jesus se parece com esse avião com uma asa só. Muitas vezes essa única asa é a asa da missão, é a asa de fazer discípulos, é a asa de se envolver no trabalho de Deus de forma comprometida, de forma engajada, mas não consegue perceber que da mesma forma que esse avião nunca vai decolar com uma asa só, ele nunca vai decolar na vida em Deus, ele nunca vai se aprofundar na vida em Jesus, ele nunca vai cumprir na profundidade a vocação de Deus para a sua vida, ele vai ficar sempre aquém, porque da mesma forma que não existe avião sem duas asas, não existe vida de discípulo, não existe discipulado cristão que não seja composto por adoração como uma asa e como missão como a outra asa. E nos dias de hoje nós temos percebido justamente que essa realidade que parece absurda para muitas pessoas está presente mais do que nós imaginamos na vida de muitos seguidores de Jesus. E talvez, com todo carinho, com todo respeito, possa estar presente na sua vida, possa estar presente na minha vida. Assim, nós precisamos ter muito claro diante de nós a realidade do Evangelho,
porque a realidade do Evangelho é o Evangelho, a mensagem que nos mostra essa gloriosa vida como discípulos. E aqui eu quero lançar mão de dois grandes pastores, dois grandes estudiosos dos nossos dias, e combinar algumas afirmações que ambos fazem, para que a gente perceba que, se a minha vida e a sua vida não estiverem centradas no Evangelho de Jesus, nós necessariamente vamos cair em um desses extremos, ou adoração infrutífera, adoração sem missão, ou ativismo religioso, missão sem adoração. Esses dois irmãos em Cristo são os pastores Tim Keller e o pastor Sinclair Ferguson. O pastor Tim Keller vai nos dizer que no Evangelho, a dinâmica de funcionamento do Evangelho na vida religiosa é a seguinte: eu sou aceito por Deus, por graça, e como resposta a essa aceitação graciosa de Deus, que me torna amigo, que me torna filho, que me torna discípulo de Jesus, que me torna um adorador de Deus, como resposta ao fato de primeiro ter sido aceito por Deus por graça, eu respondo ao amor de Deus, eu respondo a essa aceitação graciosa, me envolvendo na missão. De acordo com o pastor Tim Keller, ou seja, o Evangelho diz: eu sou aceito e por isso eu faço. Na religiosidade mecânica, aquilo que ele chama na sua terminologia de religião, ele vai dizer o seguinte: olha, eu faço, eu me envolvo na missão, eu trabalho para Deus, eu produzo obras para Deus, por isso eu sou aceito. Ou seja, no legalismo ou no moralismo religioso, usando a expressão de Sinclair Ferguson no seu livro Somente Cristo, o legalismo, o moralismo, o farisaísmo religioso nos faz entender o seguinte: quanto mais eu trabalho para Deus, mais Deus precisa ou tem que me aceitar. Isso anula a graça, isso confronta, vem de encontro, vem conflitar com o cerne do Evangelho. Isso, sem perceber, se dá uma suposta salvação por obras. É justamente o problema que nós vamos enfrentar nessa noite. É justamente o problema do ativismo religioso. E de acordo com Sinclair Ferguson, ele vai dizer também que um outro extremo, a religiosidade mecânica, aquilo que Tim Keller chama de religião, e que Sinclair Ferguson chama de legalismo ou moralismo, é justamente o antinomismo. O que é isso, antinomismo? Anti significa contrário, nomos significa norma. Antinomismo significa ser contrário à norma. Que norma? A norma é estabelecida por Deus. A única regra de fé e de prática para um crente em Jesus, a palavra. E no antinomismo a ideia é: eu sou aceito por graça, não é verdade? Se eu sou aceito pela graça, não tem nada que eu faça para Deus, e não tem nada que eu deixe de fazer para Deus, que faça com que Deus me abandone ou volte atrás na sua decisão de me aceitar. Se eu sou aceito pela graça, o que o antinomista faz? O que a libertinagem religiosa faz? Eu não preciso fazer, eu não preciso me envolver na missão. É justamente a adoração infrutífera que nós falamos na semana passada. Portanto, nessa noite, o que nós queremos combater é muito do moralismo religioso, do legalismo na vivência da fé, de um farisaísmo na pós-modernidade, no século 21, no tempo presente. E isso acontece muito com os crentes, muito com os cristãos, e quanto mais tempo nós temos de caminhada com Jesus, mais essa pressão, mais esse perigo pode acontecer nas nossas vidas. Porque afinal de contas, nós ensinamos, nós oramos, nós discipulamos, nós cantamos, nós organizamos a igreja, nós fazemos o trabalho para Deus ao longo da nossa vida. E parece que quanto mais a gente trabalha, mais essa suposta distorção tenta invadir o nosso coração. Assim, o texto que nós temos diante de nós é um texto muito conhecido. Nós temos aqui Marta e Maria.
aquelas mulheres que, segundo João capítulo 11, são as irmãs de Lázaro, e que vão participar da manifestação gloriosa de Jesus, evidenciando que Ele é Deus, o Deus Filho, e que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, na famosa ressurreição de Lázaro. Mas o que o texto quer destacar aqui não é o poder de Jesus para ressuscitar os mortos, como um antegozo, como uma antevisão daquilo que será a volta gloriosa de Jesus. Porque por meio de Jesus, o primogênito dos mortos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, é que todos os filhos e filhas de Deus Pai, que todos os homens e mulheres que foram alcançados para Deus ao longo da história, ressuscitarão na volta de Jesus. O que o texto quer destacar nessa noite é justamente o perigo do ativismo religioso e manifestar sobre a vida dos servos e servas de Deus, que talvez estejam vivenciando esse ativismo religioso, a maravilhosa correção, a maravilhosa transformação que o Senhor Jesus traz. Para isso a gente precisa olhar para o texto, e a gente precisa entender por que o ativismo religioso, ele é tão sério, ele é tão perigoso, e precisa, portanto, ser corrigido. Lembrando que por ativismo religioso nós queremos sempre dizer missão, trabalho para Deus, busca por produzir obras para Deus, sem ser precedido, sem ser impulsionado por adoração. Assim, por que o ativismo religioso deve ser corrigido? Em primeiro lugar, porque o ativismo religioso ele é muito, mas muito perigoso. E sabe por que uma das facetas do perigo do ativismo religioso é que o ativista religioso, regra geral, ele começa muito bem na sua caminhada com Deus. Vamos ver isso no texto? Quando nós olhamos para o versículo 38, o texto vai dizer assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Existe algo muito significativo nessa postura de Marta. Marta não apenas coloca alguns dos seus bens a serviço de Jesus, mas Marta provavelmente abre o seu bem mais caro, não caro do ponto de vista patrimonial, comercial, financeiro, mas pelo valor emocional que o lar, que a casa, que o lugar onde nós vivemos tem para nós. Você abre a sua casa para qualquer pessoa, ou para qualquer mensagem, ou para qualquer ideologia, ou para qualquer filosofia? É claro que não. Mas Marta abre a sua casa, abre o seu lar para hospedar Jesus, para que a missão de Jesus, de proclamar o reino de Deus diante dos homens, estivesse acontecendo. Portanto, Marta começa muito bem. Ela abre a sua casa para hospedar Jesus e para permitir que os seguidores de Jesus e que aqueles que queriam saber e conhecer a Jesus pudessem ter a oportunidade de ouvi-lo. Segundo, olha o versículo 40, o texto vai nos dizer acerca de Marta. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Nós percebemos que Marta é muitíssimo engajada, ela é profundamente comprometida no serviço ao Senhor Jesus. Ela está suando a camisa, ela está se envolvendo, ela está trabalhando o tempo inteiro, ela tem de fato comprometimento com o trabalho de Deus, para que a missão aconteça. Então percebamos, Marta começa bem, ela abre a sua casa, ela coloca os seus bens, aquilo que Deus coloca sob os seus cuidados, a serviço de Deus. Em segundo lugar, nós percebemos que Marta não é o tipo de cristão que de vez em quando dá, quando sobra na agenda, quando eu estou de férias, quando não tenho mais nada para fazer, aí eu penso se eu tenho a disponibilidade de dar uma pequena ajuda, uma pequena contribuição para a obra de Deus. Não. Marta coloca o trabalho de Deus, de acordo com o texto, em primeiro lugar na agenda da sua vida. O problema é que Marta começa bem, mas de acordo com a tônica do texto, nós vamos perceber que Marta passa a fazer a coisa certa. Ela se envolve na missão de Jesus, mas com a motivação errada. No final das contas, ela tinha qualquer outra motivação
que não a única motivação que tem que estar no meu coração e no seu coração, se nós queremos cumprir a vocação cristã, se nós queremos nos envolver na missão cristã, se queremos fazer discípulos para Jesus. Marta confunde a pessoa do Senhor, que deve ser a causa, a razão, o objeto, o alvo da adoração cristã, com o serviço a Jesus. E aqui Marta, ela inverte a ordem. E aqui a alteração da ordem dos fatores prejudica terrivelmente o produto. Marta pega a causa do nosso relacionamento com Deus, que é a adoração, e coloca a adoração como consequência. E pega aquilo que deve ser a consequência do nosso relacionamento com Deus, a missão, e coloca como causa. Sabe o que Marta está fazendo no final das contas? Marta está adorando ao trabalho de Jesus. E não é Jesus, o Senhor, que nos impulsiona para o trabalho. Marta não está como Maria, adorando a Jesus primeiro, para depois se envolver no trabalho de Deus. Mas Marta, ao escolher na sua agenda, tendo o Deus Filho, o Filho de Deus, o Messias prometido, o alvo do seu trabalho, que é Jesus, na sua casa, ela não para adorar e para ouvir Jesus, mas ela continua intensamente envolvida no trabalho. Por quê? Porque sem perceber, Marta começou a adorar o trabalho de Jesus. Enquanto o trabalho para Jesus, o trabalho com Jesus, cumprindo a missão, deve ser apenas um reflexo da nossa adoração. Infelizmente, muitos cristãos têm feito isso. Deixa eu começar dizendo um exemplo. Quando eu olho para o ministério pastoral, e essa semana preparando esse texto, irmãos, como esse texto mexeu comigo. E não tem jeito, ninguém escapa da ação preciosa da palavra e da manifestação poderosa do Espírito Santo por meio da palavra. O pastor, ao preparar uma mensagem, o pregador, ao preparar um sermão, ele precisa entender que ele atua como um cozinheiro. Ele tem que ser aquela pessoa que vai na despensa de Deus, que pega o texto bíblico, que entende o alimento com o qual Deus quer alimentar a sua igreja, que é a palavra, e ele tem que preparar esse alimento. Não dá para chegar aqui. Você já viu algum chefe de cozinha, algum cozinheiro, quando você recebe alguém na sua casa, você sabe que a pessoa vai chegar na sua casa e em cima da hora você pensa no que vai fazer e vê o que está na despensa? Não. Se você quer receber o hóspede da maneira correta, você pensa antes, você prepara, vê a receita, você treina, você experimenta, você alimenta-se primeiro com aquilo, para depois falar, ok, agora existe condição de servir e de alimentar os hóspedes que eu vou receber enquanto anfitrião. E nessa semana, na hora de preparar o alimento, na hora de mexer na receita, e na hora de começar a experimentar os ingredientes, o quanto Deus falou para corrigir o meu coração. Como acontece isso no ministério pastoral? A gente acostuma com o sagrado. Quantas vezes nós ouvimos isso no seminário? E a gente fala, comigo não vai acontecer. Mas como acontece? E sem perceber, a gente começa a adorar os números da igreja. A igreja crescendo, em membros, visitantes, financeiramente, em ministérios. A gente começa a adorar os muitos convites que a gente começa a receber. A gente começa a adorar o trabalho de Deus. A gente coloca a missão precedendo a adoração. E nunca vai existir adoração legítima a Deus, adoração agradável a Deus. Nós sempre ficaremos aquém na adoração a Deus, se a gente colocar o trabalho de Deus antes da adoração ao Senhor. Portanto, isso estava acontecendo com Marta. O comportamento de Marta acontece com muitos pastores, com muitos presbíteros, com muitos diáconos, com muitos cristãos envolvidos em ministérios, lideranças de trabalhos. Às vezes acontece com um cristão que entende que a sua profissão é o seu ministério. E às vezes a profissão, ao invés de ser uma resposta à vida de adoração a Deus, a profissão, o trabalho passa a ser o seu ídolo. Ele diz da boca para fora, eu trabalho muito assim para Deus. Mas ele não sabe mais o que é parar, orar,
contemplar a presença de Deus, experimentar essa presença de Deus invadindo, enchendo o seu coração. Ele não consegue mais se quedar, se prostrar aos pés de Jesus só para ouvi-lo. Portanto, por que a gente precisa corrigir o ativismo religioso, a missão sem adoração? Em primeiro lugar, porque é sorrateiro o ativismo religioso. O ativista religioso começa bem, mas ele se perde no caminho. Em segundo lugar, porque o ativismo religioso gera consequências. E essas consequências não são só ruins, são consequências terríveis. E o texto mostra algumas dessas consequências. Se nós voltarmos no versículo 40, olha como Marta é descrita. Marta agitava-se, ocupada. Versículo 41, andas inquieta, Marta se preocupa. Veja a descrição do estado físico e do estado emocional de Marta. Nós vamos perceber no versículo 40 que o trabalho na missão para Marta se tornou extenuante. E aí, por favor, a gente tem a mania de fazer o movimento do pêndulo, né? A gente sai de um extremo e vai para o outro, ao invés de entender o ponto de equilíbrio estabelecido pela palavra de Deus. Não é verdade? Quando eu falo que Marta, ao se envolver na missão, o trabalho para Jesus se tornou extenuante, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar para Jesus. Por isso nós começamos a base dessa pregação com a mensagem da semana passada, combatendo a adoração infrutífera, a adoração sem missão. O cristão precisa entender que o tempo que nós temos agora, o presente, é um presente de Deus, porque Deus dá oportunidade a mim e a você de suarmos a camisa nesse tempo, de envidarmos a nossa saúde, os nossos recursos financeiros, as capacidades intelectuais em outras áreas que Deus nos deu, de pegarmos tudo isso e colocarmos a serviço de Deus, porque na volta de Jesus e para a eternidade, o que eu vou apresentar a Deus, não como causa da salvação, mas como a minha resposta à graça de Deus que um dia me salvou, com uma demonstração da minha declaração de amor a Jesus, é o trabalho que eu faço para Ele no tempo presente. Portanto, nós vamos entender que o cristão tem que trabalhar muito, tem que trabalhar certo, da forma certa, segundo a palavra, e com a motivação certa, para a glória de Deus e por amor às pessoas, e para deixar um legado de transformação e de testemunho dos valores do reino de Deus nesse mundo. Mas nós precisamos entender que esse trabalho não pode ser extenuante, esse trabalho não pode agitar, não pode preocupar, não pode nos fazer andar perdido, andar como se fôssemos uma barata tonta, num trabalho que a gente vai para lá, vai para cá, e às vezes a gente nem sabe mais o que está fazendo, e virou apenas uma estrutura mecânica de trabalhar para Deus. Ah, como isso falou meu coração nessa semana, e como eu quero e preciso consertar isso na minha vida. Talvez seja assim com você. Mas o texto nos mostra, tanto no verso 40 quanto no verso 41, que a missão para Jesus, na qual Marta estava envolvida, estava distorcida, estava equivocada, porque o resultado dessa missão está produzindo agitação, inquietação para a sua vida. E quando a gente contrapõe isso com textos, por exemplo, como de Mateus 11, de 28 a 30, o texto vai nos dizer palavras do Senhor Jesus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. É verdade, o texto ali está falando primeiro sobre salvação, não de missão. Eu preciso interpretar o texto dentro do seu contexto, mas existe um princípio ali universal da nossa caminhada com Deus. O fardo do Senhor, o peso proveniente da nossa vida em Deus, e isso também diz respeito ao trabalho que nós vamos fazer para o Senhor, é leve, é suave. Eu conheço muitos cristãos e muitas cristãs que trabalham muito para o Senhor, que suam mesmo a camisa no reino de Deus, mas que conseguem conjugar uma estrutura de paz, de harmonia nas várias áreas que envolvem a sua vida. Essas pessoas trabalham muito
trabalham certo porque são subordinadas à prescrição do trabalho, à palavra. Trabalham certo e trabalham com a motivação correta. Mas como primeiro elas adoram a Deus, elas ouvem de Deus o que devem fazer e o que não devem fazer. E aí quando elas trabalham, elas fazem tudo aquilo, mas somente aquilo que o Senhor Deus quer que elas façam. Quantas vezes nós vamos além e a gente trabalha ou errado, ou faz mais do que aquilo que Deus demandou de nós? A gente sempre vai dar uma suposta desculpa de espiritualidade, mas nesse momento a palavra nos confronta. Quando nós olhamos o texto, também no verso 41, nós vamos ver que um outro equívoco terrível, consequência terrível do ativismo religioso, é que ele distorce a missão, produzindo preocupação, ansiedade no coração do ativista religioso. E quando nós pegamos textos como o de Filipenses 4, versos 6 e 7, e 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o texto vai dizer assim: lancem sobre mim, abandonem diante do Senhor toda a sua ansiedade, inclusive proveniente do trabalho de Deus. Por quê? Porque Ele está cuidando da sua vida, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vós. Deixa eu te dar um exemplo. Na igreja nós temos responsabilidade primeiro com Deus, depois com o povo de Deus, depois com o mundo que ainda não pertence a Deus no nosso testemunho. Quantas vezes nós temos compromissos, por exemplo, religiosos como igreja, no pagamento de nossas contas, envio de valores para missionários, etc, etc. Quantas vezes, e aí é bom ser tesoureiro da igreja, porque os tesoureiros da igreja passam por essa experiência sempre com o Senhor. Chega um dia antes, não tem o recurso. No dia, na hora de fazer o pagamento, se nós lidamos com seriedade na administração dos recursos, e se nós tomamos decisão financeira para, de fato, exaltar a Deus por meio da pregação, proclamação do Evangelho, é impressionante, é impressionante. O recurso sempre vem. E quantas vezes no início da caminhada do ministério ficava perturbado, agitado. A gente ainda fica um pouco, mas cada vez vai ficando menos, porque a gente vai aprendendo mais acerca disso. A gente precisa combater o ativismo religioso. Em terceiro lugar, por que o ativismo religioso precisa ser combatido? Porque a atividade religiosa, qualquer ação na vivência da fé que nós façamos, precisa ser nutrida por um único elemento, por um único combustível, e esse combustível é a adoração. Se toda ação que nós façamos para Deus, por mais espetaculares e impressionantes que sejam diante dos homens, se não for nutrida, se não for alimentada, impulsionada pela adoração, isso precisa ser corrigido. Por mais espetacular ou impressionantes que sejam os resultados à primeira vista. Deixa eu dar um exemplo disso. O meu carro, ele é bicombustível. O meu carro, ele só anda no álcool ou na gasolina. E o meu carro só existe para cumprir uma função, e permitir o deslocamento. Para muitas pessoas, carro é instrumento de ostentação. Isso é pecado. O carro tem que ser um instrumento para deslocar você. E aí, se o carro não tem o combustível correto, ele pode ter todo o potencial para deslocamento. Mas se o meu carro é a álcool ou a gasolina, não adianta colocar fonte elétrica, não adianta colocar óleo diesel, não adianta colocar outro tipo de combustível, porque o carro não vai andar. Ou se andar, vai andar da maneira errada, e mais cedo ou mais tarde ele vai ter um prejuízo, um problema sério no seu motor e nas suas outras partes. Tem gente que está alimentando a atividade religiosa sem colocar o único combustível que deve impulsionar essa atividade, que é a adoração. E quando a gente coloca outro combustível que não seja adoração, talvez o resultado daquela ação religiosa no primeiro momento possa acontecer, mas em algum momento vai pifar a vida daquela pessoa. E em algum momento aquele resultado não vai ser mais produzido e com certeza aquilo que foi no início vai retroceder. Portanto, nós precisamos entender, o ativismo religioso tem que ser combatido e para isso ele tem que ser impulsionado na ação religiosa, na obra que nós realizamos para Deus, exclusivamente pela adoração. Isso por quê? De acordo com o versículo 39, o texto diz assim:
Tinha ela, Marta, uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se, prostrava-se, ajoelhava-se diante de Jesus. Ou seja, ela adorava a Jesus. E qual que era uma das evidências dessa adoração? O desejo dela de ouvir o ensino de Jesus, de ouvir a doutrina proveniente do Senhor Jesus, para alimentar a sua alma corretamente. Portanto, a adoração sincera e profunda é o que Deus espera inicialmente, primariamente de nós. Primeiro vem, portanto, a adoração, para depois vir missão. O versículo 42 também vai nos mostrar a importância da adoração, porque de acordo com o versículo 42, o texto diz o seguinte: entretanto, é interessante que no verso 40 e 41, o texto vai mostrar Marta trabalhando intensamente para Deus. Só que o texto fala assim: entretanto, Marta, não é isso que eu espero em primeiro lugar. Não é esse trabalho tão engajado, tão dedicado que eu espero em primeiro lugar. Entretanto, em primeiro lugar, o que eu espero? Adoração. Por quê? Porque adoração é o antídoto de Deus para corrigir o ativismo religioso. Só tem um jeito de corrigir o ativismo religioso. Deixa eu te dar um dado interessante. Um irmão em Cristo, presbítero de uma igreja presbiteriana do Brasil, na cidade de Niterói, um grande médico psiquiatra nos nossos dias, fez a sua tese de doutoramento em medicina na área de psiquiatria, estudando uma síndrome chamada burnout. Burnout é a questão de você queimar por completo, se esgotar por completo. É como se você pegasse o palito de fósforo e você deixa o fogo queimando, de repente o fogo consome todo aquele palito de fósforo. Ele não vai ter mais forças para produzir mais fogo. Essa é a ideia da síndrome do burnout. E estudando vários grupos profissionais, ele chegou numa constatação muito séria. O segundo grupo que mais tem burnout hoje no Brasil, das vocações pesquisadas, sabe qual que é? É o grupo dos pastores. E por que os pastores estão tendo esgotamento, agitação, preocupação? Por que eles estão perdendo as forças? Os pastores, o segredo entre a gente não tem coragem de admitir, mas os pastores estão cada vez mais abandonando a adoração para se dedicar à missão. Porque os pastores, consciente ou inconscientemente, estão alimentando a idolatria da missão no sentido do trabalho que eles produzem para terem proeminência, para se tornarem celebridades, pastores reconhecidos. Eu estou ficando muito assustado, porque ao invés de nós usarmos a internet, redes sociais, outros meios de comunicação, para exaltarmos ao Senhor Jesus, e entendermos que poucas pessoas vão ser chamadas por Jesus para se tornarem líderes cristãos de destaque, e entendendo que quanto mais destaque e responsabilidade, mais destaque esse líder cristão tem, mais responsabilidade ele vai ter diante de Deus. Hoje todo pastor quer ser o último coaching gospel. E tem algumas coisas que estão ficando absurdas. Pastores muito jovens. Eu estou fazendo parte de um grupo de jovens pastores. Eu estou feliz, porque chegando aos 40, ser chamado de jovem pastor, dá uma levantada assim no ânimo, não é verdade? Ficando, sabe, carequinha, os cabelos brancos aparecendo, cabelo branco aparecendo na barba, você ser chamado de jovem pastor, mas é verdade. Como você espera que o pastor seja um homem maduro e experiente, eu sou considerado então nesse grupo de um jovem pastor. O que eu estou vendo pessoas da minha idade, mais jovens, fazerem como coisas absurdas, não de lançar mão de mecanismos de comunicação para promover Jesus, mas que você vê em alguns casos claramente que o que está ali é vaidade religiosa por trás, sabe? É tão grande. Por quê? Porque os pastores estão perdendo, a começar da minha geração, o entendimento de que tudo deve começar na adoração. A adoração é o antídoto para corrigir o ativismo religioso. A gente precisa entender o que esse entretanto quer dizer no texto. Mas a adoração também é o fundamento da vida cristã. E se a adoração for a base da vida cristã, a missão obrigatoriamente, necessariamente e graciosamente
vai ser um reflexo. Quem adora a Deus intensamente sai para se envolver em missão. E nós vimos isso na nossa primeira mensagem dessa série, quando nós vimos o comportamento daquela mulher samaritana. A partir do momento que ela se tornou discípula de Jesus, ela saiu, foi para a cidade, pregou o Evangelho e testemunhou o que Jesus fez na vida dela. Assim, o texto diz no versículo 42, pouco é necessário, na verdade uma coisa. Por quê? Porque se nós tivermos a única coisa certa na nossa vida, se nós adorarmos a Jesus em espírito e em verdade, todas as outras coisas na nossa vida vão acontecer. Quem é adorador, entende a razão do seu viver, entende quando, onde, como e por que Deus quer usá-lo, e ele se coloca a serviço de Deus em vocação na família, na estrutura profissional, na vida financeira, no ministério eclesiástico, em todas as outras áreas. Assim, para nós encerrarmos, eu queria fazer 3 perguntas para você. Fique tranquilo que eu fiz essas perguntas para mim ao longo dessa semana. Primeira pergunta é: não basta, portanto, de acordo com esse texto, estar envolvido no trabalho do Senhor para dizer que necessariamente eu sou discípulo. Nós começamos esse culto intencionalmente, não acidentalmente, lendo o texto de Mateus capítulo 7, dos versos 15 ao verso 23. E no verso 21 existe uma expressão muito dura do Senhor Jesus. Homens se levantam e dizem: Senhor, Senhor. Essa dupla repetição nessa cultura hebraísta significa aspecto de intimidade, de relacionamento próximo. É como se eles dissessem: Senhor, Senhor, ou seja, Senhor, eu sou muito próximo, eu sou íntimo. Olha como é que eles se referem a Jesus. Senhor, como se eles fossem muito íntimos. Em teu nome não profetizamos, ou seja, esses homens eram grandes pregadores do seu tempo. Em teu nome não expulsamos demônios. Esses homens eram pessoas que tinham uma suposta autoridade espiritual gigantesca diante das pessoas do seu tempo. Em teu nome não fizemos grandes sinais e prodígios. Essas pessoas eram tidas como pessoas por meio de quem Deus agia, operando milagres no seu tempo. A resposta de Jesus é: afastem-se de mim, eu nunca conheci vocês. Vocês praticam iniquidade. Vocês usam o nome de Deus em vão, porque Deus não os conhece, porque antes de fazer essas coisas, eles não são adoradores de Deus. Eles usam o nome de Deus e fazem coisas espetaculares para várias outras intenções, mas não a única intenção que deve acontecer: adorar e servir a Jesus. Ponto. Portanto, nesse momento você precisa pensar: será que você profetiza, opera milagres, expulsa demônios, faz a obra de Deus, se envolve na missão, mas será que você verdadeiramente é discípulo de Jesus? Você é um seguidor de Jesus? Jesus é a razão do seu viver? Jesus é de fato o Senhor, o dono da sua vida? Isso não faz apenas diferença, isso faz toda a diferença na nossa vida aqui e determina a minha eternidade como será. Segunda pergunta: o cristão sincero, ele pode se perder ao longo da sua caminhada no ativismo religioso. E ele pode ser restaurado por Jesus no discipulado verdadeiro, no discipulado maduro, no discipulado que Deus espera, sendo um adorador e um servo de Deus envolvido na missão. E isso está presente no texto. No versículo 41, a mesma estrutura de dupla repetição da parte de Jesus está presente. Como é que Jesus se refere a Marta? Jesus fala assim: Marta, andas inquieta? O texto não diz isso, o texto diz: Marta, Marta. É como se Jesus dissesse: querida Marta, amada Marta. Com todo o respeito e reverência, talvez o Senhor dissesse: Martinha. Relação de proximidade, relação de intimidade. Jesus está dizendo: Marta, Marta. Por quê? Porque Jesus percebe que Marta começou bem, que ela abre a sua casa e se envolve de maneira profunda no trabalho de Deus, porque começou na vida dela a relação com Deus por meio de sincera adoração, mas se perdeu no caminho.
Jesus quer restaurar. Perceba que Jesus não condena o tipo de trabalho que Marta faz, no sentido do valor de abrir a sua casa para reunir pessoas para ouvir Jesus. O que Jesus condena é a motivação de Marta, é o lugar das coisas. A adoração ficou depois da missão, e ele precisa só corrigir para que a ordem fique correta, para que Marta saia do ativismo religioso e tenha atividade religiosa frutífera, porque é nutrida pela adoração a Jesus. Será que isso não aconteceu na sua vida? E aí eu estou falando para os cristãos, para aqueles que já entregaram a vida a Jesus. O seu serviço a Deus, de forma intensa, suando mesmo a camisa por amor a Jesus, acontece como reflexo da adoração? Ou você já se esqueceu o que é entrar no seu quarto, fechar sua porta, falar ao seu pai que está em secreto, e o seu pai vai te recompensar? Será que quando a gente vem para o culto, a minha preocupação é só com a pregação, só com a música, só com o cuidado da estrutura e o funcionamento da igreja, só com a captação das imagens, só com o funcionamento do som? Ou será que primeiro a gente vem para o culto para se quedar diante de Jesus, e como resposta à nossa adoração a gente cumpre o ministério, o serviço que Deus nos chamou para fazer? A gente precisa pensar nisso. Se você se perdeu no ativismo religioso, e se a sua vida como discípulo hoje é marcado só por missão, só por trabalho para Deus, sem adoração, que você ouça como Marta nesse momento: fulano, fulano, meu querido filho, minha querida filha, da parte de Deus Pai, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu conquistei na cruz para Deus o Pai, e voltar para o caminho da adoração. E por fim, para aqueles que ainda não estão em Jesus, para aqueles que ainda não são discípulos, você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Ou você é só um grande ativista religioso? Você é só apenas um religioso respeitado no seu tempo? É muito interessante que nesses dias, nas minhas visitas ao hospital pela situação de meu pai, eu tenho conversado com algumas pessoas por causa do posicionamento religioso. E o, entre aspas, o bom, entre aspas, de uma enfermidade é que ele quebranta o coração duro, como pedra, que parece aço na vida das pessoas. E nesse momento, quem nega a existência de Deus começa a repensar um pouquinho algumas coisas. Aquele que tinha dúvidas sobre a existência de Deus, a dúvida começa a ser dissipada. E aí sempre parece alguém para falar: olha, eu sou isso, eu faço aquilo, as caridades. Eu não estou dizendo de você ser um ativista religioso. Você é realmente um discípulo de Jesus? Os fariseus faziam muito pretensamente para Deus, ainda não eram discípulos de Jesus. Eles ouviram de Jesus: vocês não são filhos de Deus Pai, vocês sequer são filhos verdadeiros de Abraão, vocês são filhos do diabo. João capítulo 8, versículo 44 nos fala isso. Olha para a sua vida nesse momento. A razão do seu viver é Jesus. A riqueza da sua vida é Jesus. O prazer da sua vida é Jesus. Você se levanta bem cedo, vai dormir tarde, faz tudo na sua vida como resposta ao amor de Jesus. Jesus é o perdoador da sua vida. Jesus é de fato aquele para você que morreu naquela cruz por causa do seu pecado, para perdoá-lo e restaurá-lo plena e definitivamente a comunhão com Deus. Você é mesmo um discípulo de Jesus? Olha para a sua vida. Sua vida é descrita com a postura de Marta, ou sua vida é descrita com a postura de Maria? Sua vida de verdadeira adoração, ou de só pretensas supostas obras, achando que por elas você se torna um discípulo? Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Que nesse momento, por meio do poder da palavra, a despeito das imperfeições do pregador, que o Espírito Santo corrija nas nossas vidas o ativismo religioso e nos faça verdadeiros discípulos dele. Que Deus os abençoe. Amém.